E aí, galera, aula de hoje nós vamos resolver mais um exercício de matemática. E você, tá a fim de aprender como resolve esse probleminha que tá aí na sua tela? Bom, então não esquece, hein? Se inscreve aqui embaixo no meu canal. E agora sim, vamos lá aprender como resolve esse probleminha que tá aí na aula de hoje. Bom, pessoal, vamos lá então hoje resolver um exercício de matemática que diz o seguinte: considere o triângulo formado pelos pontos do gráfico a seguir, que correspondem à intersecção das retas. E aí nós temos então aqui o desenho, né? O desenho do meu triângulo exposto aqui pelos pares ordenados no plano cartesiano. Aí a pergunta é: pode-se afirmar que a área desse triângulo é... E aí nós temos então as alternativas. Bom, galera, um exercício clássico, né, um exercício de geometria analítica, né, onde eu tenho ali, dentro do meu plano cartesiano, que descobrir o valor da área que esse triângulo tem. Né? Então, base vezes altura ali, dividido por 2 não vai rolar, porque eu não sei qual é o valor da base, não sei qual é o valor da minha altura, e aí, no caso, então, fica muito mais fácil se eu for utilizar aí os recursos técnicos da geometria analítica. E quais são, né, esses recursos técnicos? Bom, tem uma fórmula na geometria analítica que diz que a área de um triângulo na geometria analítica pode ser calculado da seguinte maneira: 1 sobre 2 vezes o módulo do seu determinante. E quem é esse determinante? Bom, o determinante de um triângulo ali na situação dos pontos notáveis é a intersecção, né, a construção, aliás, dos meus três pontos. Então aqui eu vou ter, por exemplo, e fazer para vocês, mostrar para vocês, aliás, né, como que esse ponto que eu vou chamar de A foi construído. Então dá para ver aqui no plano cartesiano que esse ponto A ele foi construído com 1 para x e 0 para y. Então eu vou escrever aqui, ó, 1 para x, 0 para y. Vou colocar o x primeiro e o y depois. Lembrando que na situação de par ordenado, eu sempre faço isso, né? Vou fazer embaixo desse primeiro ponto o segundo ponto, que é o ponto B, que eu vou chamar esse cara aqui de ponto B, onde nós vamos ter o quê? Nós vamos ter 9 para x e 2 para y. Então, 9 para x e 2 para y. E o terceiro e último ponto, mas não menos importante, o ponto C, que é 4 para x e 5 para y. Então, eu vou ter aqui um 4 para x e o 5 para y. Como que eu vou fechar esse meu determinante 3 por 3? Eu vou fechar com a terceira e última coluna com todos os valores iguais a 1. Então, eu vou fazer isso aqui, né? Para você fazer o determinante de uma matriz, né, de uma situação 3 por 3, vocês aí devem saber que deve ser feito com a regra de Sarros, né? Eu vou fazer aqui uma regra de Sarros um pouquinho diferente. Eu não vou repetir as duas primeiras colunas aqui do lado. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar esse número 4 e esse número 1, que são os dois últimos elementos de cada ponta aqui, vou colocar aqui em cima. Então, vou colocar um 4 aqui e um aqui. Esse 1 e esse 1, que são os dois da ponta da primeira situação, também vou colocar aqui e vou colocar aqui. O que eu acabei de fazer aqui? Eu fiz a mesma coisa, a mesma distribuição de quando você pega as duas primeiras colunas e trabalha aqui do lado, né? Na regra de Sarros. É o mesmo esquema da regra de Sarros, só que mais compacto, mais tranquilo de resolver, né? Como que a gente resolve uma regra de Sarros? Bom, temos as diagonais principais, né? Diagonal principal são essas três aqui. Para quem não lembra, o determinante na situação da regra de Sarros 3 por 3 é a soma da diagonal principal, das diagonais principais, né, que são essas três, menos as somas das diagonais secundárias, que vão ser as outras que eu vou fazer depois, beleza? Então nós vamos somar isso aqui. Se eu somar aqui, ó, aliás, multiplicar primeiro para depois somar, né? Multiplicar esse elemento aqui, eu vou colocar a resposta aqui do ladinho. Isso aqui vai me dar um zero. 4 vezes 0 vezes 1 é 0. Aqui embaixo eu vou ter um número 2, porque 1 vezes 2 vezes 1 é 2.
E no último, mas não menos importante, nós vamos ter um 9 vezes 5 vezes 1, que vai me dar um 45, certo? Bom, vou somar esses três números, que aí eu vou ter a soma da diagonal principal. Como é que eu vou somar? Vou somar 45 com 2 com 0. Isso vai dar um 47. Então, isso quer dizer que a minha determinante, aqui nesse caso, por enquanto, um 47. Vou fazer a mesma coisa com a diagonal secundária. Então, eu vou apagar aqui para não ficar poluído o desenho. Vamos fazer as mesmas somas ali das diagonais secundárias. Vou pegar primeiro esse cara aqui, ó. Segundo esse aqui e terceiro esse aqui. Beleza? Começando então pelo primeiro, 9, 0 e 1. 9, 0 e 1, se eu for multiplicar, a resposta 0. 4, 2 e 1, se você for multiplicar, a resposta é 8. 2 vezes 4 é 8, 1 vezes 1 continua 8. E o último, mas não menos importante, 5 vezes 1 vezes 1. Isso vai dar um 5, certo? Se nós somarmos isso aqui, a resposta 8 mais 5 mais 0, ela é 13. Ou seja, isso aqui é 47 menos 13. Se nós fizermos 47, gente, menos 13, muito tranquilo de fazer isso aqui, né? Aqui nós vamos ter um 4, aqui nós vamos ter um 3. Isso vai acabar me dando uma resposta 34. Ou seja, a área do meu triângulo que eu tenho aqui, eu vou colocar aqui para vocês, ela é 1 sobre 2 vezes o determinante, aliás, vezes o módulo do determinante, que foi o 34. O módulo de 34 é o próprio 34. Então eu posso tirar isso aqui daqui sem problema nenhum. Se você fizer 1 sobre 2 vezes 34, é a mesma coisa que você pegar o 34 e dividir ao meio, né? Então, se você fizer 34 dividido por 2, a resposta que você vai encontrar é um 17, né? 17 mais 17, 34. 17 é a nossa letra C. Então, tá aí para vocês respondido mais um exercício de matemática, beleza? Mas e aí, galera, gostou do exercício? Achou interessante a forma que eu trouxe aí para responder esse probleminha? Bom, se gostou, então agora você se inscreve no meu canal, deixa seu like, comenta aí para eu saber o que você achou dessa aula, mas não esquece, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que outras pessoas também aprendam como resolve um exercício de matemática, beleza? Eu vou ficando por aqui, aguardo vocês numa próxima aula, num próximo vídeo. Valeu, galera, bons estudos, até a próxima, tchau!